Olha o carrinho aí, galera, 2019. Muito cuidado na hora que você vai trocar de carro, na hora que você vai fazer uma compra de um carro ali, né? Porque muitas das vezes as pessoas, elas vai pela emoção, né? E não olha muito a razão. E eu tô nessa aí de trocar de carro, né? Ainda até final do ano eu vou estar trocando de carro. Vou contar a vocês aqui o que aconteceu, né? Realmente aí o dinheiro foi aprovado aí. Eu vou pegar um carro financiado, galera. Mas fica até o final do vídeo que eu vou explicar para vocês aí. Durante aí uns 10 dias pra cá, como tá sendo as correrias aí, dar umas avaliadas nos carros, umas olhadas aí. Tá complicado, viu? Mas a gente acha assim um carrinho aí numa faixa de preço que a gente procura. Basta ter paciência e esperar, né? Pois é, galera, para quem já acompanha o canal aqui, sabe que eu tenho um carrinho, ele é um Ford Ka 2010, modelo 2011, e é um carro que durante esses 5 anos, vai fazer 5 anos que eu tô com ele, né? 4 anos e meio mais ou menos. É um carro que realmente, cara, eu gostei muito do carro. Pensa num carro assim que não me dá trabalho, né? Os pontos positivos dele seria realmente em questão de mecânica, de ser um carrinho que você pode pegar e pegar a estrada com ele, galera, que o carro não vai te dar dor de cabeça. Mesmo tendo, né, também uns pontos negativos, né? Mas é umas coisas que na verdade não é nem ponto negativo, não. Todo carro ele vai ter esse trabalho, ele vai dar esse tipo de trabalho, que é a questão de você fazer a revisão ali. Às vezes as pessoas ficam falando, não, o carro vai dar isso e aquilo, mas todo carro vai dar problema. E esse carro, durante os 5 anos ali, a única coisa que ele veio me incomodar foi na questão do arrefecimento, que realmente é um ponto aí que a linha da Ford, os carros da Ford ali, né, esquenta mesmo, esquenta bastante. Mas tirando isso aí, galera, é um motorzinho muito confiável, corrente de comando esse carro, né? Ele tem aí suas cavalarias ali, que é 70 cavalos ali mais ou menos, 9, alguma coisa de torque. Tem um bom desempenho por ele ser um carro de 936 quilos ali mais ou menos, não chega nem 1.000 quilos. E justamente por eu gostar tanto dos carros da Ford, eu fui olhar um Ford, olha aí pra vocês verem. Pois é, galera, vou deixar até aqui os videozinhos aqui, passando aqui pra vocês verem. Um Ford Ka 2019, eu tava saindo de um carro 2011, 2010, 2011 para um carro 2019. A minha esposa, ela foi comigo, a gente olhamos o carro, gostamos bastante. Só que é o seguinte, nós andamos no carro, direção elétrica, mas por isso que é bom quando a gente vai fazer uma compra de um carro, a gente estudar, puxar a ficha técnica do carro em tudo. Eu, na verdade, nem precisei me esforçar, porque como eu já tenho um canal aqui, já faço os reviews de carro, a gente acaba pegando um pouquinho ali de conhecimento ali da mecânica de cada carro. E quando eu vi este carro, eu comentei no status que o cara postou, né, no status ali do WhatsApp, comentei se ele pegava troca. Aliás, eu falei com ele assim, ó, vê se o banco me aprova aí, que quem sabe nós não compramos esse carro aí, olha pra você ver. Fui bem ousado, mas eu falei tipo assim, zoando mesmo, né, nem tava assim muito afim de trocar de carro na verdade, né, quer dizer, eu tava afim de trocar de carro, né, mas não era aquela pressa, não era aquela, tipo assim, eu não tava preocupado, com aquela cabeça quente, eu tenho que trocar de carro amanhã mesmo, até porque eu já tenho o carro que me ajuda bastante aqui, né, tenho o meu carrinho que, né, do dia a dia. E o motivo de eu querer trocar de carro também é justamente porque lá em casa agora nós somos 6 pessoas. Claro que não vai sair as 6 pessoas no carro, né, galera, até porque carro é 5 lugares. Mas na roça que se precisar a gente sai mesmo, né, fazer o quê? Mas é pra vocês verem, então você imagina, tem eu, minha enteada, minha esposa, né? Eu, minha enteada e minha esposa, meu menino, 4, minha sobrinha também tá morando comigo, né? E o meu cunhado, a gente mora aí. Às vezes a gente, quando vai sair assim, normalmente a gente sempre sai assim em 5 pessoas. E o Ford Ka, galera, esse carrinho, por mais que ele é um carro muito bom e tudo mais, só que ele é muito pequeno, né? Então, tipo assim, por o carro ser muito pequeno, ele é muito apertado, é 2 portas. Então,
um dos primeiros motivos que eu tô ainda querendo trocar de carro e vou trocar em nome de Jesus, é porque eu tô querendo pegar um carro também de 4 portas, né? Outra coisa também, um carro completo, galera. Esse carrinho aqui, ele não é completo, ele só tem vidro, né? Vidro e trava, direção hidráulica não tem ar-condicionado. E quando eu entrei nesse Ford Ka, que eu andei nele, cara, sinceramente, eu falei, é este carro aqui. O carro é direção elétrica, extremamente leve. Quando você tá ali acima de 40 por hora, a direção já tende a ficar um pouquinho mais firme, né, na sua mão ali. Não, top demais. Mas, cara, você fazendo baliza com o carro, nossa, com um dedo você vira ali. Um carro que tem uma suspensão muito boa. Ela oferece ali, fica no meio termo entre conforto e estabilidade. Não é um dos maiores, né, um dos melhores aí de conforto, até porque se for tem o Onix, tem o Argo, que tem um pouquinho, uma suspensão um pouquinho melhor ali. Mas aonde é o Ford Ka, o Polo também, né, enfim, são carros bons que tem uma direção muito boa ao guiar, né, uma dirigibilidade, melhor dizendo. E este carro, e também o carro que e foi aprovado para mim 46 mil, galera. Então eu tô à procura de um carro até de no máximo 46 mil. Eu sei que hoje para achar carro de 46 mil reais está complicado, mas ainda acha. Então por isso que eu falo para vocês, quando a gente está pensando em comprar um carro, primeiro a gente tem que analisar sem correria, sem ir pela emoção. Olha o carro, faz um test drive. Foi o que eu fiz quando eu fui lá para olhar este carro. Eu fui no intuito de comprar este carro, sabe? Só que aí, beleza, chegando lá, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou tentar resumir aqui. Era um carro, um Ford Ka 2018, modelo 2019, 1.0, né? Aí eu já fiquei meio assim, falei, carro 1.0, se fosse 1.5, nossa, não pensava nem duas vezes. Mas não é só questão de desempenho, aí entra, né, uma questão que a gente não pode olhar também só questão de desempenho, você tem que realmente olhar o histórico do carro, olhar manutenções do carro. E galera, e pasme, quando eu fui olhar este carro, ele era um carro, o cara trabalhava na Uber com ele, era um carro de aplicativo. Um carro modelo 2018, 2019, 170 mil quilômetros rodados. Um carro 2018, 2019 ali. Ou seja, menos 10 anos de uso. Então, eu já fiquei meio assim, nossa, pensa num carro que está muito rodado. Mas não é só sobre a quilometragem, entendeu? É claro que hoje, né, as pessoas olham muito esse negócio de quilometragem. Mas o carro, galera, quando a montadora vai fazer um carro, ele desenvolve um carro, ele é feito realmente para o carro andar, não é para o carro ficar parado. Até porque é mais fácil o carro estragar com você parado, você que não anda muito, do que um cara que está sempre no dia a dia andando com o carro. Então, até aí tudo bem. Eu nem comentei com a minha esposa sobre quilometragem, até porque ela foi comigo para olhar, mas ela não entende muito a questão. Mas eu fiquei meio assim. Mas o que mais fez eu desistir da compra, né, da unidade em si, não que o carro seja ruim, é a questão do motor dele já foi feito. E aí, galera, a gente não sabe, o cara falou que o motor foi feito, mas né, não me mostrou a nota de garantia nem nada, mas realmente o carro foi mexido ali, né? Cabeçote ali, né? O cara mexeu lá, acabou. Acho que assim, foi mais o cara negligenciou algumas revisões ali. E foi justamente, galera, outra coisa que influenciou nesse motor aí ter estragado deste Ford Ka é a questão da correia dentada banhada a óleo. Eu acho assim, né? Ele não trocava o óleo na concessionária, não, o óleo específico do carro, melhor dizendo. Então é um carro que aí você começa a analisar, você vai ver que realmente, quando você vê que o carro está meio sucateado, ele tinha vários arranhões, umas batidinhas atrás ali no porta-mala. E a questão também que eu pesquisei, que eu já sabia na verdade, é a correia dentada banhada a óleo. Mas pasme, eu não importo em pegar esse tipo de carro, galera. Por mais que a gente fala da correia dentada banhada a óleo, mas se você é uma pessoa que cuida do carro, essa correia também ela vai te durar uma certa quilometragem ali boa
até porque o carro vai estar sob os seus cuidados. Então o problema é quando a gente pegamos um carro que está na mão de uma pessoa, que você não conhece a pessoa, que realmente eu nem conheci o cara, mas eu conheci o cara da agência que eu ia pegar, mas realmente, né, o cara também não é o dono do carro. Ele tava tipo meio que sendo um intermediário ali entre eu e o cara ali, né? Ele tava ajudando ali, auxiliando na compra, mas enfim, então é complicado, galera. Você tem que conhecer o carro quando você vai olhar um carro. Pode ser Honda, Toyota, os carros mais confiáveis que fala que tem, até porque Honda e Toyota, por ser muito confiado, as manutenções, as pessoas desleixam com as manutenções. Então, você imagina, o cara é um Uber, trabalha de Uber, o cara não vai ter muito tempo ali para ficar cuidando do carro, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ele vai fazer o básico, é claro, né? O básico tem que fazer, que é trocar o óleo e tudo mais, mas, por exemplo, às vezes ele deixa o carro ali, pega um outro ali, pede o cara para trocar o óleo, não sabe se o cara trocou o óleo específico ali, o cara, enfim, o vídeo vai ficar longo, então é isso que eu queria compartilhar com vocês. E aí o que eu queria deixar para vocês é isso: quando vocês for comprar um carro, primeiro olha e faz o test drive. Eu esqueci até de falar do detalhe, porque é muita coisa num vídeo só, galera, porque o vídeo vai ficar longo, mas vocês me perdoem. Mas eu dirigi o carro, achei o carro muito confortável e tudo, mas na hora que eu fui fazer a baliza, né, eu fui ali fazer a manobra ali, também tinha a questão ali da mancinete, né, que tava fazendo barulho, dando aqueles estralos. Então assim, cara, é complicado, viu? E o carro realmente, né? Aí minha esposa também achou o porta-mala pequeno, que ela foi olhar comigo e tudo mais. Mas não é só sobre também o porta-mala ser pequeno, né? O carro também é bom ter um bom espaço ali dentro do carro, né? O ponto negativo seria só o porta-mala. Então, talvez também eu vou olhar um sedã aí, né? Justamente por causa disso. Então a gente quando vai comprar um carro, você tem que ir anotando o que você precisa em um carro. O que ele vai te oferecer ali, né? Um bom espaço, se você é uma família grande, pois é, se for um bom espaço, você tem que optar pelo sedã. Você quer um carro automático, outra coisa que eu estou em busca também era um carro automático, mas eu acho que eu vou acabar pegando um carro manual, porque os carros automáticos nessa faixa de preço, você acha carro muito antigo, e aí realmente o carro automático, se você pega um câmbio automático que deu problema e a pessoa relaxou com a manutenção, cara, você vai ter uma dor de cabeça e você é perigoso ter abala até o seu emocional ali, cara. Enfim. Mas é isso, galera. Então, queria deixar pra vocês aqui. E depois apareceu um Santana também, um cara querendo me vender um Santana, deixar os vídeos pra você ver de Santana bonitão. Mas não é meu forte, né? Santana não me interessa. A gente quer um carrinho ali pelo menos de 2015 pra cima, né? E cara, é complicado. E quando a gente tá pra comprar um carro ali, né, vai aparecendo ali várias ofertas no mercado aí, que eu vou falar com vocês, parece carro de todo tipo de qualidade, carro bom, carro seja ele bom, seja ruim, mas não que o Santana também tava ruim, um carro bem cuidado, mas a mulher também não curta esse tipo de carro, né, ainda mais carro mais antigo. E é isso, galera, muito obrigado a você que ficou até o final do vídeo, hein? Nos vemos numa próxima e valeu! Não se esqueça de curtir o vídeo, hein?